Você sabia que mudando a maneira que você respira, você consegue aproveitar muito mais a sua prática lá no tapetinho? Sim, a gente pode e deve prestar atenção na nossa respiração enquanto estamos fazendo as sequências de posturas do yoga. Quando a gente traz a atenção para a nossa respiração e respira de uma maneira correta, a gente consegue manter muito mais o foco durante a aula, nós ficamos muito mais concentrados e também conseguimos aproveitar muito mais os benefícios da prática. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa respiração da maneira correta e eu também vou te mostrar como que a gente faz o Ujjayi Pranayama, que é a respiração do yogi. Vamos lá? Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Emily e a partir da aula de hoje você vai respirar de uma maneira muito mais consciente. Para começar, é importante avisar que essa é uma aula teórica, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre yoga, mas tudo que a gente vai conversar aqui vai ser usado lá no tapetinho. Então essa é uma maneira da gente aprofundar a nossa prática e aproveitar cada vez mais os benefícios do yoga. Bom, então o tema de estudo hoje é a respiração. A gente vai entender como a gente pode respirar de uma maneira mais consciente, mais presente, para aproveitar ainda mais a nossa prática. Para responder essa questão, eu vou dividir em 3 passos, em 3 pontos importantes do que a gente precisa prestar atenção na nossa respiração para conseguir respirar de uma maneira mais eficaz lá no tapetinho. Antes de eu compartilhar com vocês esses 3 pontos, é interessante contar uma curiosidade sobre a nossa respiração. Dentre todos os animais, nós, humanos, somos os únicos que temos a capacidade de controlar a nossa respiração. Na maior parte do tempo, a nossa respiração acontece de uma forma autônoma, ou seja, a gente não precisa prestar atenção na respiração para que ela continue acontecendo, mas quando a gente quer, a gente consegue controlar a nossa respiração. Ou seja, a gente controla o tanto que a gente inspira, o tanto que a gente expira, onde que acontece essa respiração. E esse é um poder que só a gente tem. E ativando essa respiração, ou seja, fazendo a respiração de forma consciente, nós temos acesso ao importante mecanismo do nosso corpo, que é o sistema nervoso. Nós conseguimos ativar diretamente o sistema nervoso parasimpático e com isso a gente consegue regular muitas coisas do nosso corpo, inclusive aumentar a nossa sensação de relaxamento, manter mais o foco, manter mais a atenção, diminuir estresse, tantas outras coisas que a gente consegue fazer. Então esse super poder da respiração, só a gente consegue controlar na hora que nós estamos respirando. Isso é muito legal e não tem por que a gente não fazer isso durante a prática de yoga, trazendo mais consciência para a nossa aula. E o primeiro ponto que eu quero destacar sobre a respiração é que nós vamos sempre respirar pelas narinas. A gente nunca respira pela boca, tanto lá na nossa prática do tapetinho quanto na vida diária. As nossas narinas são preparadas para proteger o nosso corpo quando a gente faz a respiração através dela. Existe uma mucosa dentro da cavidade nasal que protege contra bactérias, protege contra sujeira, contra poeira e contra todas as outras coisas. E além disso, quando o ar passa pelas narinas, ele é aquecido e chega nos nossos pulmões com a temperatura ideal. Então, a gente consegue se proteger muito mais quando nós fazemos a respiração pelas narinas. Em alguns momentos específicos durante a prática, pode ser que eu peça para você soltar o ar pela boca, porque esse movimento ajuda a relaxar o corpo. Mas sempre que for preciso fazer essa exalação pela boca, eu vou avisar vocês, também vou falar o motivo pelo qual a gente está fazendo isso. Mas, no geral, a nossa respiração vai acontecer sempre pelas narinas. E esse é um combinado que a gente vai fazer aqui. E o segundo ponto que eu quero destacar sobre a respiração é que, com o tempo, ao longo das práticas, nós vamos deixando a nossa respiração mais longa e ritmada. O que significa isso? Como na maior parte do tempo nós estamos inconscientes sobre a nossa respiração, ela acontece de uma forma muito rasa, muito superficial. E com isso a gente não consegue aproveitar toda a capacidade que a gente tem de respirar. Como que a gente deveria respirar então? A gente consegue dividir a nossa respiração em 3 estágios. O primeiro estágio é quando a gente leva a inspiração para a parte mais baixa do pulmão e fazendo isso a gente sente o movimento da barriga se deslocando para frente. O umbigo vem vindo para frente, como se a gente estivesse enchendo um balão de ar lá dentro da barriga. No segundo estágio dessa respiração, ela acontece no meio do pulmão
E com isso a gente sente um movimento das costelas para as laterais, como se fosse o movimento de uma sanfona se abrindo. E o terceiro estágio dessa respiração acontece na parte mais alta do peito. E aí a gente sente o nosso peito se elevando e o osso externo, que fica aqui na frente do coração, ele é levemente projetado para frente e para cima. Quando nós estamos inconscientes da respiração, na maior parte do tempo ela acontece na parte superficial, na parte alta do peito. Então é só nessa parte aqui, na pontinha do pulmão, aonde a nossa respiração chega. E com a prática a gente vai fazer justamente o movimento de usar a respiração por completo. Ela começa de baixo, vindo lá da barriga, vai subindo para as costelas e por último a gente faz esse movimento do peito. A gente pode imaginar como se o nosso tronco fosse uma jarra de água. Quando a gente vai enchendo, colocando água nessa jarra, ela vai preenchendo de baixo para cima. E quando a gente vai esvaziando, ela esvazia de cima para baixo. Mesma coisa na respiração. Inspiro pela barriga, depois pelas costelas, por último no peito. Esvazio o peito, costelas e barriga. Dessa maneira a gente consegue aproveitar bem toda a capacidade do nosso pulmão, a gente consegue encher bem de ar. Com o tempo de prática a gente também vai criando um ritmo da respiração, podendo até incluir contagens de tempo. Então, enquanto eu estiver inspirando, eu posso contar até 4 segundos, inspiro em 4 segundos, expiro em 4 segundos. E assim a gente vai colocando ritmo na nossa prática, vai ficando mais fluido os nossos movimentos, as nossas posturas e tudo que a gente está fazendo lá no tapetinho. E se você tiver consciência apenas desses 2 primeiros passos que a gente conversou, que é a respiração pelas narinas e a respiração mais longa, usando das 3 alturas da respiração, você já vai estar respirando muito melhor do que quando a gente não presta atenção no que a gente está fazendo durante a prática. Mas a gente pode avançar um pouquinho mais e incluir aí no nosso terceiro passo o Ujjayi Pranayama, que se chama respiração do yogi ou respiração vitoriosa. E para a gente aprender a fazer essa técnica, a gente precisa entender que o significado de pranayama é controle do prana, controle da energia vital. Dentro do yoga, a gente acredita que existe essa energia vital que permeia tudo ao nosso redor, que anima o nosso corpo, que anima todos os seres vivos e que está presente em todo o cosmos. Então, quando a gente traz a consciência para a nossa respiração, para aquilo que a gente está fazendo, é como se a gente pudesse manipular essa energia. Então, trazendo mais energia para o nosso corpo, trazendo mais disposição, trazendo mais vigor. E o Ujjayi Pranayama, que é a técnica que a gente vai aprender hoje, é apenas uma das possibilidades, é apenas um dos muitos pranayamas que existem dentro do yoga. Na maioria dos pranayamas, a gente pode fazer ele somente numa postura sentada ou numa outra postura que sempre é indicado quando é feita essa técnica. Mas o Ujjayi, que é aquele que a gente vai aprender hoje, é o único que pode ser feito tanto de pé, quanto sentado, quanto até mesmo em movimento. E é por isso que a gente usa ele durante as aulas, porque quando a gente está praticando, a gente está fazendo várias posturas em diversas posições diferentes e a gente está constantemente em movimento. Esse é um pranayama muito simples que pode ser usado por todas as pessoas, inclusive por quem está começando no yoga agora. Mas, como bons yogis, a gente sempre experimenta a técnica no nosso corpo e observa quais são os resultados daquilo que a gente está fazendo. Então, a melhor maneira da gente aprender e ver se algo faz bem pra gente é através da experiência. E agora, nós vamos para a parte prática. Como fazer o Ujjayi Pranayama? Quando nós respiramos, o ar passa pela nossa garganta. E lá na garganta existe um lugar que se chama glote. Esse é o espaço que existe entre as nossas cordas vocais. Eu vou deixar uma imagem aqui do lado para você acompanhar enquanto eu explico e assim você vai entender melhor. Nessa imagem é como se a gente visse o nosso corpo de cima para baixo por dentro. E a gente consegue ver todas as estruturas que fazem parte da nossa respiração. Se você observar, ali tem um pequeno triângulo e é nesse triângulo que está localizada a nossa glote, essa região que a gente está falando. Quando nós estamos fazendo o Ujjayi Pranayama, nós ativamos essa musculatura da garganta na região da glote e com isso a gente diminui o espaço por onde o ar passa. E quando a gente faz essa ativação, a gente escuta o som da nossa respiração como um leve sussurro, um som bem baixinho. Uma maneira de sentir essa ativação é engolindo a saliva. Você pode experimentar fazer isso agora. Quando a gente engole a saliva, a gente ativa essa musculatura e fecha ela por completo. Então, a gente fecha por completo essa região da glote
E é isso que protege para que a gente não leve alimentos para o nosso pulmão enquanto a gente está comendo. Então essa região se fecha por completo e o alimento vai ir para onde ele tem que ir e não vai para o pulmão. Outra maneira de sentir a ativação dessa musculatura é sussurrando, é tentando falar bem baixinho. Você pode tentar falar bem baixinho agora e você vai sentir que para fazer isso você tem que fazer um esforço, uma contração de alguma musculatura nessa região. No início a gente não entende muito bem o que está acontecendo e é isso mesmo, você vai treinando e vai ficando cada vez mais fácil e mais evidente de você manter essa contração. Agora, sem sussurrar e sem engolir, a gente vai tentar manter essa contração ativa e sentir a nossa respiração passando por lá. Quando a respiração passa por essa região, quando ela está ativada, a gente escuta o som de uma maneira muito tranquila e sem fazer um esforço excessivo. Tenta fazer isso agora. Encontre uma postura confortável, de preferência com a coluna longa, e você pode fechar um pouquinho os olhos para se concentrar melhor e tenta ouvir o som da tua respiração enquanto você mantém ali a musculatura ativa. E aí, conseguiu sentir, ouvir o som da sua respiração? Esse pranayama tem diferentes intensidades. Então, dependendo da força que você faz para manter essa ativação, você consegue ouvir o som da respiração mais alto ou mais baixo. O ideal é que a gente faça da maneira mais sutil possível enquanto mantém a consciência e a ativação. Se a gente fizer muito esforço para manter essa contração, a gente pode não conseguir mantê-la durante toda uma hora de aula e também pode ser que até machuque a nossa garganta por a gente estar fazendo essa força muito grande. Por isso a gente mantém ela de uma maneira sutil e consegue aproveitar bem os benefícios da prática sem exagero. E assim, fazendo a técnica do Jai Pranayama durante as aulas, a gente pode perceber diversos benefícios, como por exemplo, ela estimula o relaxamento, ela aumenta a temperatura corporal e estimula a nossa interiorização, olhar para dentro, se perceber. Ela normaliza o funcionamento da glândula tireoide e também o funcionamento do nosso sistema endócrino, que é o sistema que controla os hormônios do nosso corpo. Além disso, ajuda a eliminar os excessos da mucosidade da garganta e estimula o sistema digestivo. E quando a gente está fazendo essa prática durante os asanas, a gente consegue prestar muito mais atenção na prática. Então, a gente consegue observar cada postura com muito mais evidência, com muito mais foco. E também, essa respiração ajuda a equilibrar os nossos nadis, que são as correntes energéticas que passam pelo nosso corpo. E assim a gente equilibra o nosso prana, a nossa energia vital. Lembre-se que você deve sempre escutar o seu corpo quando você experimenta algo novo. A ideia dessa respiração é ser algo suave que vai te ajudar durante as aulas sem sentir desconforto, combinado? E se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Aproveita e me conta se você já usa dessa respiração ou se você vai começar a usar a partir de agora. Pode deixar que durante as aulas eu vou sempre lembrar vocês da gente fazer essa respiração. Eu falo, ativa a garganta, escuta a tua respiração. E quanto mais a gente vai fazendo essa técnica, mais vai ficando fácil da gente manter durante as aulas, vai se tornando natural. A gente vai criando o hábito de manter essa respiração. Espero que você tenha gostado dessa aula. Um beijo no seu coração e eu te vejo na próxima. Até!